Olá, mulheres, tudo bem? Para você que ainda não me conhece, meu nome é Camila. Eu sou coach de saúde e personal trainer. E hoje eu quero contar para vocês uma história. A minha história. Por que que eu decidi virar coach de saúde e personal trainer? Como é que isso aconteceu? Bom, eu sempre gostei muito de academia, desde que eu tinha uns 18 anos, eu acredito. Eu era muito magrinha quando eu era nova, muito magrinha mesmo. Me chamavam de garça, pode virar tripa. Só tinha esses apelidos bons, assim, né, na minha infância e na minha adolescência. E aí uma vez eu tava na praia, eu amo praia, amo muito praia, e eu tinha viajado para a praia com os meus amigos e a minha irmã. E nós fomos para um barzinho, e nesse barzinho tinha uma banda tocando. E a menina que tava cantando, a vocalista, ela tava usando uma calça assim bailarina preta, mas ela tinha uns pernões assim muito bonitos. Ela tinha uns pernões muito bonitos. E eu olhei para aquilo, olhei para mim e falei, gente, eu sou tão magra, né? Eu sou tão magra, né? Quem nunca olhou para outra e não queria ser daquele jeito, né? É sempre assim. A gente nunca tá feliz com o que a gente tem, a gente olha para outra e fica pensando, cara, eu queria ter umas pernas assim, né? E aí foi quando eu voltei, depois dessa viagem, voltei muito pensativa. Falei, gente, eu preciso muito ter umas pernas assim. Eu quero muito ter umas pernas assim. E aí eu peguei e fui na academia, me matriculei na academia, eu tinha 18 anos na época. E foi muito bom, assim, sabe? Eu me matriculei e aí, para minha surpresa, quando eu fui fazer a avaliação física, embora eu fosse uma pessoa extremamente magra, eu era aquela falsa magra. Eu fiquei sabendo ali naquele momento da minha avaliação física que na verdade eu tinha 33% de gordura. Para uma pessoa que é magra, principalmente, 33% de gordura é bastante coisa. Eu não tinha quase nada de massa muscular e tinha muita gordura corporal, principalmente para aquela estatura que eu tinha, aquela magreza aparente, que na verdade não era muito magra, né? Não era muita magreza, não. Era falsidade, era só para enganar o povo. E na época eu não entendi o que ele quis dizer, né? Eu falei, como assim você tá falando que eu sou gorda? Eu sou muito magra, né? E foi uma coisa assim muito engraçada começar a ter essa consciência do que é gordo, do que é magro quando a gente tá falando de físico, de esporte. E o quão prejudicial para a saúde isso na verdade é, né? Você não ter uma pessoa que não tem muita massa muscular, ela tá propensa a diversos problemas de saúde. E isso eu era super jovem na época, né? Mas você começa a se conscientizar desses problemas de saúde mesmo que isso pode te trazer. A mesma coisa é o excesso de gordura, principalmente quando você é magra desse jeito e você tá com excesso de gordura, isso pode ter outros efeitos na sua vida. Se você não é magra, não parece ser magra e está com excesso de gordura, os mesmos problemas, né? Você aumenta aí suas chances de doenças cardíacas, diabetes tipo 2, entre outras coisas que podem afetar a sua vida. Mas enfim, na época assim eu fiquei assim chocada, né? Chocada. Como é que a pessoa tá me falando que eu preciso perder peso? Porque, em outras palavras, foi isso que ele me disse. Ele falou assim: olha, Camila, você tá com uma porcentagem de gordura muito alta para o seu tamanho, então eu te aconselho a perder um pouco de gordura antes de começar o processo de construção de massa muscular, porque você já está com um número alto de gordura. Então, se você for fazer uma dieta hipercalórica para ganho de massa muscular, isso vai agravar o seu problema. E eu fiquei muito chocada, né? Hoje faz todo sentido, mas na época pra mim não fazia sentido algum. Eu falei, gente, como assim? Mas enfim, fui pra academia, perdi gordura, depois eu ganhei massa, tava com um corpo bonito, tava me sentindo tchutchuquinha.
E ao longo desse processo eu tive alguns problemas, né? Eu tive uma reação alérgica e fui tomar uma medicina para reação alérgica. E aí eu tive uma reação alérgica ao medicamento que era para conter a reação alérgica. Olha que loucura. Então, acabou que eu tive que fazer um tratamento. E na época eu ganhei 7 quilos em um mês. Por conta disso, assim, muita retenção hídrica. E eu sentia muita fome também, assim, sabe? Mexeu demais com o meu apetite esse tratamento. E eu vivia faminta. A sensação que eu tinha é que eu tava morrendo de fome. Eu tava morrendo de fome, era um negócio assim. Uma sensação horrível, eu nunca mais quero passar por isso na minha vida. Toda vez que alguém fala uma já me dá um negócio assim, fiquei traumatizada mesmo, sabe? Mas se algum dia for uma questão de realmente de saúde eu venha precisar tomar novamente, tomarei, né? Mas enfim, continuaremos com a história. E por muitos anos, assim, muitas coisas aconteceram na minha vida, eu era muito nova, aí vai pra academia, para de ir pra academia, vai pra academia, para de ir pra academia. E quando eu tinha, acho que uns 22, 23 anos, eu me mudei pro Rio de Janeiro. Na época eu morava com meu namorado, eu era uma menina de 20 e poucos anos que assistia TV, né? E da onde que ela tirava as informações? Da TV, de alguma revista, alguma coisa ou outra da internet. Eu não usava tanto internet na época. Não usava muita coisa e quando usava não era nada relacionado à saúde. Então, assim, o meu café da manhã era a bolachinha do risinho do capeta, misturado com aquele achocolatado da vaquinha. Esse era o meu café da manhã. E eu comia o pacote inteiro, tá? Só pra você ficar sabendo, não era uma bolachinha do risinho do capeta ou duas, era o pacote inteiro. E o achocolatado da vaquinha lá, meu Deus, eu era apaixonada naquele chocolatado. Deus me livre dizer que acabou meu achocolatado da vaquinha. Tinha um negócio. E eu fazia comida, arroz, feijão, carne, salada, sempre tinha na minha casa, todos os dias. E essa mesma comida que eu fazia pro jantar, eu fazia uma marmitinha e trazia pro almoço no trabalho. Só que eu gosto de cozinhar, sempre gostei muito de cozinhar, mas eu também gostava de cozinhar bolo. Fazia muito bolo, quando não fazia bolo, fazia pudim. E todo dia tinha uma coisa na minha casa. A gente gostava muito de tomar vinho, e eu quando tomava vinho gostava já de comer chocolate junto com o vinho, né? Pra mim era assim um prazer inexplicável, né? A combinação perfeita, o chocolate com o vinho, por que não? E então era assim, apesar de eu comer comida saudável, né? Arroz, feijão, salada, carne, legumes e grãos todos os dias, eu comia muito, muito açúcar e eu não tinha essa consciência de que eu comia a quantia de açúcar que eu comia. Porque eu não tinha açúcar em pote, assim, o açúcar branco, eu não tinha na minha casa. Eu não tomo café. Então, assim, eu acredito que quem toma café sempre tem uma tendência a mais ter esse açúcar para colocar no café. Eu não tomo café. Então, assim, os sucos que eu comprava eram de suquinho de soja de caixinha. Achava que tava apavorando ali, ó, super saudável, né? Só que não. E o fato de eu não ter esse açúcar branco na minha casa, o fato de eu não adicionar esse açúcar branco na minha casa, e eu tinha o açúcar mascavo para fazer os bolos e etc., eu achava que eu estava sendo super saudável. Né? Eu colocava lá 2 xícaras lá de açúcar mascavo para fazer um bolo, tô apavorando, estou saudável, é açúcar mascavo. Tô comendo açúcar mascavo no meu bolo e tomando suco de soja de caixinha, isso é super saudável, né? Isso era o meu pensamento da época. E como nós morávamos no Rio de Janeiro, nós íamos muito à praia. Foi muito engraçado, assim, porque a gente sempre ia, mas não era uma coisa que de fato assim me incomodava. Às vezes eu passava na frente do espelho, dava uma olhadinha e pensava, acho que eu tô meio gordinha. Mas não era um negócio assim que me incomodava, sabe? Assim, de modo geral. Era um negócio, um pensamento que passava pela minha cabeça, mas não era uma coisa que ficava. E aí um dia nós fomos para a praia, estávamos lá no Arpoador, para quem conhece o Rio, lindíssimo, né? Amo, saudades do Rio.
E nós encontramos um casal de amigo, e eu tava vestindo um shorts, uma camiseta e um biquíni por baixo. E a gente sentou lá na areia, no arpoador lá, e estávamos batendo um papo, e eu reparei que a menina tinha, né, o famoso tanquinho. Falei, gente, que barriga mais linda, né, dessa menina. Que coisa mais bonita. E o meu namorado na época começou a falar, nossa, por que você ainda tá de camiseta? Tira essa camiseta, né? Não quero tirar a camiseta. Aí, 40 graus, menina, você tá louca? Tira essa camiseta. Eu, não, muito obrigada, não quero tirar a camiseta. Aí ele veio, tipo, querer tirar a minha camiseta, e eu olhei pra ele e falei assim, eu não quero tirar a camiseta. E ele ficou assim, sem entender nada, né? Porque ele nunca tinha presenciado nenhuma cena minha tendo qualquer problema com o meu próprio corpo. E nesse dia, assim, eu claramente foi um negócio assim que me incomodou muito, 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 muito. E eu falei assim, caramba, a verdade é que eu não olho 2 vezes pra isso, mas eu não tô feliz com o meu corpo. De modo geral, eu não fico olhando pra isso, mas hoje, assim, me bateu um choque de realidade muito grande, do qual eu percebi o quão infeliz eu estou com o meu corpo. Vou até colocar uma foto aqui pra vocês verem como é que eu tava na época. Para algumas pessoas vai ser muito, para outras pessoas vai ser pouco, mas para mim, naquele momento, foi a gota da água, assim. Eu falei, gente, eu não tô feliz. Eu tô gorda, na minha opinião, né? Tava gorda. E eu acho que não tá legal isso aqui, eu preciso fazer alguma coisa pra mudar. E aí eu fui lá dar uma pesquisadinha rápido, porque na época, assim, eu não tinha grana pra pagar academia, essas coisas, assim, não tinha, era tudo assim, ó, contadinho ali, paga aluguel, tem que pagar as contas, tem que pagar comida, tem que isso e ó, né? Então, fazer academia na época não tava nos meus planos financeiros. E eu até cheguei a falar pro meu namorado da época que eu queria fazer academia, né? E ele falou assim, eu não acho uma boa ideia você fazer academia, porque eu acho que você vai pagar e você não vai. Então, eu acho que vai ser um dinheiro gasto, e a gente não tá nessa vibe aí de poder estar gastando esse dinheiro pra você não usar. E várias vezes ele me falava a mesma coisa, que ele achava que eu não tinha que ir pra academia, porque na cabeça dele eu não ia usar. E aí eu encontrei um grupo de corrida no Rio, eu não vou me lembrar o nome desse grupo, mas era muito legal, a gente acho que tinha 3 encontros semanais, se eu não estou enganada, e a gente fazia alguns exercícios para melhorar o posicionamento para corrida, etc, para melhorar o teu condicionamento físico, e também corríamos determinada quantidade por dia de treino. E só o fato de eu ter começado a me movimentar, assim, mudou bastante meu corpo. Na época, eu tava com o mesmo peso que eu estou hoje, 58 quilos, mas uma estrutura completamente diferente. Minha estrutura hoje corporal não tem nada a ver com a estrutura da época de 58 quilos, que eu provavelmente ainda estava com baixíssima massa muscular e alto percentual de gordura. E eu comecei a correr com eles, etc, e eu baixei acho que para 54, 53 quilos, eu não lembro exatamente agora no momento. E eu nunca vou me esquecer que teve um dia que eu troquei, né, eu tinha trocado a bolachinha lá do risinho do capeta, porque eu falei, gente, agora eu sou fitness, né, imagina, eu sou fitness, agora eu corro, eu faço parte desse grupo, que era um grupo gratuito, inclusive, era um programa do governo, eu vou tentar me lembrar o nome, vou fazer uma pesquisa, ver se eles ainda existem, porque vai que alguém do Rio tá assistindo e tá precisando disso. Ó, era show de bola, era muito legal, era lá no Botafogo. E aí eu agora sou fitness, né, corro com o grupo, etc, eu preciso mudar minha alimentação, né, cabeça da pessoa. Aí eu troquei a bolachinha do risinho do capeta pra uma outra bolachinha lá que era um casal que, inclusive, o cara, assim, pra mim é um dos brasileiros mais lindos que existem. Era esse cara moreno com a moça loira lá.
que eles faziam o comercial dessa bolachinha e falavam que era super saudável, que era uma excelente opção para o café da manhã, que era saudável, isso e aquilo. E eu, na minha mentalidade torpe, caí nesse marketing e achei que de fato seria uma troca ótima, né? Tirar a bolachinha do risinho do capeta e começar a comer essa outra bolachinha. E teve um dia, eu não lembro o que aconteceu lá no meu trabalho, eu não consegui comer nada antes de ir pro treino. E aí eu encontrei com meu namorado lá no treino e ele levou lá o meu lanchinho, que era a caixinha da vaquinha e a bolachinha, a outra bolachinha, não a do risinho do capeta, essa do casal massa. E aí eu sentada lá comendo rapidinho antes da gente começar o treino, né? Aí que eram duas pessoas, era a Karina e eu não vou me lembrar o nome do rapaz. Não lembro o nome dele, desculpa, mas não lembro. A Karina era a personal trainer e o rapaz era o estagiário. Aí ele olhou pra mim e falou assim: Camila, você está fazendo atividade física para emagrecer e você tá comendo isso? Aí eu olhei assim pra ele: essa bolachinha aqui? É super saudável? Só que não, né? E esse achocolatado aí da vaquinha que você tá tomando, como assim? Né? Ele, olha, de vez em quando, ok, não tem problema, mas você comer isso todo dia, ele vai tá contra o teu objetivo, só tô te avisando. Gente, eu fui pra casa assim, olha, coração partido. Coração partido mesmo. Falei, como assim, gente? O casal Mara lá falou que a bolachinha é saudável. E aí, o professor tá me falando que não, eu tô confusa. E eu comecei a pesquisar algumas coisas na internet e encontrei um canal que eu acho que na época se chamava do Campo à Mesa, e se eu não me engano esse canal já não existe mais porque a moça tirou ele do ar lá. Até tava seguindo ela uns tempos atrás, mas enfim, não vem ao caso agora. E ela começou a falar algumas coisas nesse gênero também, como é que a indústria alimentícia se comportava, como eles faziam determinadas coisas que na verdade elas eram somente paláteis, porém elas não eram saudáveis. E esses produtos eles eram vendidos como produtos saudáveis. E pra mim eu comecei a pensar, gente, tá tudo errado. Tá tudo errado, né? Tá tudo errado. E nessa época eu tava aí com esses 53, 52 quilos mais ou menos, que eu ainda assim consegui emagrecer bem, comendo daquele jeito que eu tava comendo, mas o fato porque eu estava extremamente sedentária, então eu deixei de ser sedentária, passei a fazer atividade física 3 vezes por semana com eles, e no final de semana tinha uma academia lá na praia de Ipanema também, que era também do governo, que você fazia uma carteirinha e podia usar a academia. E ainda assim eu consegui, né? Emagrecer o quê? Uns 5 quilos mais ou menos, eu não vou me lembrar em quanto tempo. E aí na época eu mudei de trabalho e mudei de país. Um pouquinho antes de eu mudar de país, eu tive um incidente muito ruim na minha família e eu perdi a minha irmã. E quando eu perdi a minha irmã, isso mexeu demais comigo, assim, com o meu psicológico. E eu perdi coisa de em 10 dias, assim, eu perdi 2 quilos. Então eu tava com 50, 51 quilos quando eu cheguei aqui. Um pau de vira-tripa, né? Literalmente. Voltei a ser a vara-pau lá dos tempos de 1930, que o pessoal gostava de me chamar de vara-pau, pau de vira-tripa, sei lá o quê. E aí quando eu vim pra cá, no prédio que eu morava tinha uma academia. Tinha uma academia até bem bacana. E eu falei, gente, olha que legal, agora eu tenho academia de graça ainda, olha que maravilha, né? E eu comecei a treinar todo dia. Eu vinha da escola, que na época a gente tinha que estudar uns dias antes de começar a trabalhar, uns dias não, acho que eram 2 meses. E a gente estudava o dia inteiro, saía de lá acho que às 5 da tarde, uma coisa assim. Vinha pra casa e no outro dia, acho que era 6, 7 horas da manhã, eu tinha que estar lá de novo. Mas a gente chegava em casa, eu batia um lanchinho rápido, ia pra academia, voltava e estudava. E aí, assim, as meninas ficavam me perguntando, né? Como é que você consegue fazer isso? Como é que você consegue ir pra academia depois de ir pra aula o dia inteiro? E pra mim, assim, não era uma coisa ruim, uma demanda, sabe? Eu
tinha criado esse hábito de exercícios lá no Rio e eu não tive acesso a uma academia decente lá no Rio por conta de várias circunstâncias. E quando eu, por fim, tinha acesso a uma academia tão legal e ali de graça para minha disposição todo dia, eu dei muito valor para isso. Dei muito valor. E isso é uma das primeiras coisas assim que eu acho que as pessoas às vezes elas esquecem de dar valor pro básico, né? Por exemplo, eu fui lá participar do programa gratuito do governo lá no Rio de Janeiro. Era de graça. Quantas outras pessoas tinham a mesma oportunidade e elas faziam a mesma pergunta? Ah, por que eu vou lá se... não sei o que. Não interessa. Então, assim, eu acredito que muitas vezes as pessoas elas focam mais na desculpa do que buscar o resultado que elas de fato querem. E pra mim, assim, foi muito legal. E aí, quando eu vim pra cá, muitas oportunidades me abriram. E aí eu falei, cara, vou começar a estudar isso aí, né? Vou começar a estudar porque é muito legal. Eu quero entender mais sobre isso. E assim foi, sabe? Eu fui percebendo o quanto que pra mim era importante entender a diferença do porquê que o biscoitinho do casal Mara lá, na verdade, não é uma opção saudável. O que faz esse biscoitinho uma opção saudável? O que faz ele não ser uma opção saudável? Mas como eu não queria trabalhar com doença, com pessoas doentes, que geralmente quem estuda nutrição, a gente tem essa concepção, né, da nutrição ser só para quem quer emagrecer, mas não. Tem muitas dietas, muitas coisas que elas estão ligadas a uma pessoa que tem diabetes, uma pessoa que tem uma disfunção na tireoide, uma pessoa que tem um problema do coração, uma pessoa que está em tratamento de câncer. Então, assim, o nutricionista ele estuda 1 milhão de outras coisas que não é só a pessoa do dia a dia ali que quer melhorar a forma dela ou melhorar a consciência dela sobre a alimentação. E eu fiz um curso muito legal num lugar chamado Institute of Integrative Nutrition, ou do português, Instituto da Nutrição Integrada, que eles têm, um dos cursos que eles têm lá é do coach de saúde. Que o coach de saúde ele é justamente essa pessoa que ela entende as diferenças dos alimentos e como que eles impactam na sua vida, mas que para pessoas de modo geral é um conhecimento assim mais para a população geral mesmo, que quer melhorar a saúde, que quer melhorar o entendimento sobre determinadas coisas, por que isso é melhor do que aquilo, ou como é que eu posso emagrecer de uma forma mais saudável, coisas assim mais voltadas mesmo para a saúde do modo geral e quiçá para o emagrecimento também, mas a gente não aprende a fazer dietas específicas para grupos específicos de pessoas. Então é uma coisa mais generalizada para uma população que quer evitar a doença ou quer ser mais saudável. E é muito bacana, assim, foi uma jornada muito bonita, eu aproveito isso muito até hoje. E é um conhecimento assim que eu tenho muita fome, porque mudou bastante a minha vida, mudou o conceito que eu tenho sobre as coisas. E outra coisa que eu amo, que eu comecei a amar já desde a primeira vez que fui pra academia, quando eu tinha 18 anos, que é a musculação, assim, é um negócio que eu amo muito, muito, muito. Muitas coisas aconteceram na minha vida que acabaram me separando da musculação por alguns anos. Mas quando eu voltei, é uma coisa assim que eu vejo e falo, cara, eu me vejo nisso, sabe? Pra mim não é só uma questão de aspecto físico, é uma questão, assim, é uma terapia. Eu vou pra academia, assim, aquilo é muito assim, tô fazendo isso pra mim, é o meu tempo, é o meu momento, vai me trazer benefícios estéticos, vai me trazer benefícios de saúde e me traz benefícios emocionais e psicológicos também. Então eu acho que musculação é um negócio maravilhoso que também eu estudei para ser personal trainer e achei assim que foi muito maravilhoso. E é uma coisa que você não para de aprender, que você não para de estudar. Tanto a parte da musculação quanto a parte da alimentação, porque são coisas que estão sempre se inovando, tem sempre uma técnica nova, tem sempre uma descoberta nova. E para mim é delicioso esse processo de estar sempre buscando contato com essas novidades e com essas atualizações do mundo fitness e saudável. E então eu amo muito isso e eu acolhi isso na minha vida de uma forma assim muito com coração mesmo. E é isso, eu vou levar isso para sempre comigo e como isso me faz tão bem, tão bem, tão bem, tão bem, eu quero muito dividir isso com as pessoas.
E eu percebo assim o quanto que eu não tinha muito acesso à informação, não tinha muito acesso a determinadas coisas naquela época. E eu vejo assim, vai que existem outras pessoas que hoje estão na posição que eu estava naquele momento. Como que hoje eu posso ajudar essa pessoa a entender melhor essa posição que ela se encontra e passar para uma posição de uma melhor saúde para ela mesma, ou de um maior entendimento desse mundo todo que tem ao redor, que é a alimentação, que é uma coisa básica que a gente faz todos os dias, várias vezes por dia. E muitas vezes a gente nem se pergunta por quê, a gente vai fazendo de modo automático. Fulano falou que era saudável, eu vi na televisão que é saudável, tá escrito aqui na caixinha que é fitness, aqui na frente, né? Porque o pessoal nem para ler a parte de trás da caixinha na grande maioria das vezes. E a pessoa vai indo no automático, e daqui a pouco a pessoa tá com problema de saúde, tá com ganho de peso, tá com diabetes do tipo 2, sei lá, e ela nem sabe como é que ela chegou lá. Então, eu acredito sim que se as pessoas elas tiverem mais acesso à informação real e de qualidade, essa taxa vai diminuir. E eu acredito sim que se as mulheres tiverem esse acesso legal ao que realmente importa, ao que realmente é real, elas podem ter um sucesso maior nas dietas delas, nos processos de emagrecimento. E musculação, para mim, eu acho assim maravilhoso. Nós precisamos muito da nossa massa muscular, faz muito parte assim, da nossa saúde, principalmente quando a gente for ficar mais velho, para você ter uma velhice mais tranquila. Então, basicamente é isso, eu quero poder difundir essa importância da musculação na vida das pessoas. A parte de dieta, dos alimentos, elas andam interligadas, não tem como você ter um bom resultado na musculação se você não ingere alimentos de qualidade, se você não tem uma vida saudável na cozinha, se você não tem uma relação boa com os alimentos, se você não sabe o que comer. Então, eu quero muito abrir esse mundo para você. E se você tem interesse em aprender mais sobre musculação e sobre alimentação saudável, vem comigo, que esse canal vai ser só sobre isso. E é isso, eu espero que você tenha gostado da minha história até então. Se ficou alguma parte que não esclarecia alguma coisa e você queira saber mais da minha história, por favor, comente abaixo, vai ser um prazer dividir a minha história com você. E se você tem alguma dúvida a respeito de musculação ou de alimentação saudável de modo geral, me pergunte, que também vai ser um prazer te responder. Seja muito bem-vinda ao meu canal. E se você está interessada nesse assunto, não deixe de seguir, porque muitas coisas boas virão. Dá uma curtida se você gostou, divide esse vídeo com alguma amiga que queira saber mais sobre musculação e etc. e não saiba por onde começar. Divide esse vídeo que ela vai chegar nesse canal para aprender muita coisa boa e de qualidade, tá bom? Muito obrigada mesmo para você que assistiu até aqui e foi um prazer dividir a minha história contigo. Até mais!